E em 62 houve uma intervenção judicial e uns 3 anos depois já foi criada essa companhia, que era a companhia estatal CELP, Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco, e que só recentemente, já há 2 anos, que ela foi privatizada. Também a Telefone Company, né? E tinha a Virtuoeste, que era a companhia de estrada de ferro, que essa já tinha sido estatizada antes, no tempo do presidente Dutra, se não me engano, né? Até um pouco antes você tinha visto. Então, se tinha aquela imagem, né, do serviço público feito por empresa estrangeira e que, por uma série de razões, ele estava falido. O serviço público naquela época, o serviço de bonde, que nós tínhamos, o serviço de bonde muito bom, ele foi extinto mais ou menos em 1952, por aí, até hoje deixaram de trafegar os bondes. Serviço de gás encanado, isso tudo é responsabilidade da Pernambuco Trânsito, que era o bonde, parou nessa época, em 1952, você tem o gás encanado, que praticamente não funcionava, aí já no meado da década de 50, já, você pagava a conta e não tinha gás, né? Você tinha o serviço de eletricidade que era precaríssimo. Nessa hora assim, 6h30, 7h da noite, as lojas tinham que apagar os letreiros luminosos, porque era a hora do pique e a companhia não tinha potencial para atender a carga de pique, né? Isso durou até a inauguração da usina de hidrelétrica Paulo Afonso, quando veio a Chesf, né? Aí vieram as primeiras cidades a ser atendidas foi Recife e Salvador, né? E então, aí isso aí melhorou tremendamente, né? Aí é o fornecimento de energia. Mas ainda continuaram as questões, porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, todo o estado estava sendo eletrificado pelo próprio governo do estado, que tinha um departamento de águas e energia, enquanto que na capital permanecia essa companhia estrangeira, Pernambuco Trânsito, que já tinha fracassado em bonde, já tinha fracassado em gás e também não oferecia um serviço adequado de distribuição. Você fazia essa altura, né, depois que a Chesf entrou, você fazia distribuição na cidade, até que ela sofreu uma intervenção judicial, aí por volta de 1962. Então, os estudantes de engenharia na Diretória participaram de todas essas questões, né? Era a escola de engenharia, assim, sem falsa modéstia, nada, liderava o movimento estudantil. Todas as iniciativas, vai dizer, por exemplo, as grandes passeatas de estudantes saiu ali, talvez não também pela localização da escola, em Valor do Hospício. É verdade que tem a Faculdade de Direito bem próximo, onde ainda hoje está lá, né? Mas as principais mas, por exemplo, dia 1º de abril de 1964, quando o Exército cercou o Palácio do Governo aí para prender o governador, a passeata de solidariedade saiu da escola de engenharia e foi em direção ao Palácio, quando foram mortos dois estudantes secundaristas que estavam na passeata. Entendeu? Então tinha uma afinidade muito grande de estudantes com o governador. Porque o governador representava a legalidade naquela hora. Era o governador do estado, ele não aceitou o golpe que foi dado, ele não aceitou. Isso aí você pode ver na história que tem. Ele não aceitou a parceria, assim, usando a palavra de hoje, com o que inicialmente os coronéis do Exército que entraram no Palácio ofereceram que ele primeiro abrisse mão da área de segurança, coisa desse tipo. Parece que depois, eu não sei exatamente, aí você tem que ver a história aí. Que ele renunciasse ao cargo, ele também não aceitou renunciar, porque ele foi eleito pelo povo, não podia renunciar. Então ele foi preso, não tem problema, pelo Exército, certo? Participou dessa passeata? Não, eu trabalhava no dia 1º de abril, eu estava dentro do Palácio, porque eu trabalhava na Secretaria de Viação em Algarve, eu era estagiário na Secretaria de Viação em Algarve, eu já estava no fim do meu curso, né? Estava no 5º
de abril, entendeu? Comparecia novamente, quer dizer, sabia que estava havendo todo o movimento, né, do coisa, mas sabia da possibilidade de ocorrer isso, mas eu achei que devia ir e assistir todo o espetáculo de cerco do Palácio pelo Exército. Né? Aí, assim, fiquei no Palácio até o fim da tarde, quando foi dada a ordem, né, de desocupação. Com exceção da família do governador, todos os funcionários receberam ordem de se retirar. Né? Então, a gente na saída houve uma identificação, né? Houve uma identificação e pronto. A partir daí, inclusive, eu não voltei mais lá, porque aí eu apenas redigi um documento de ligamento do estádio e não voltei mais. O cerco foi de quantos dias? Hein? O cerco foi de quantos dias? Não, foi o mesmo, o cerco do Exército. Não, um dia só, porque ele foi preso no mesmo dia. Ele foi preso, ele saiu dali, isso eu me lembro que eu vi televisão, etc. Ele saiu de um carro particular do cunhado dele, que era o Chimenez, o cunhado dele, saiu no carro para a prisão, o quartel do Exército, coisa assim, da polícia, não me lembro bem. Depois ele ficou um tempo no quartel do bombeiro, a Avenida de Barra, depois foi levar ele para Fernandópolis, ficou um tempo preso para Fernandópolis. E a Assembleia Legislativa decretou o impeachment, né, do governador, né, ou considerou vago, coisa desse tipo, o vice-governador assumiu. Porque o vice, apesar de ter sido eleito com ele, mas naquela altura já estava aliado dos golpistas, certo? Agora você teve participação em algum partido, algum grupo? Não, eu fazia política universitária, entendeu? E a minha eleição foi um fato interessante. O diretório acadêmico, na época, o presidente do diretório acadêmico, principalmente o presidente, quer dizer, eu não posso afirmar, porque inclusive ele já está até morto, ele morreu pouco depois de graduado, num acidente na fábrica lá em Sergipe, a fábrica de cimento onde ele trabalhava. Mas, se eu não me engano, ele era uma pessoa ligada ao Partido Comunista. Certo? Isso até, quer dizer, a maneira como eles levavam o diretório, quer dizer, isso criou um certo desgaste, né, para o diretório. Então criou uma espécie de candidato de oposição. Certo? O vice-presidente era o outro candidato. Apesar de que o vice-presidente, pelo que eu sabia, ele não era membro do Partido Comunista, não era, pelo que eu sabia. O pessoal da AP, né, me apoiou, mas colegas que a gente poderia classificar como pessoas assim de posição à direita, também votaram em mim, porque entre votar em mim e votar no candidato do Partido Comunista, votaram em mim. Me lembro até de episódio seguinte, que coincidiu a nossa eleição com a eleição do governador, Miguel Arraes, né? E então, me lembro que, naquela época a apuração demorava dias, mais de 15 dias. E a Arraes só começou a ganhar no fim da apuração. Certo? E eu me lembro que no dia da minha eleição, foi o caso que coincidiu que a Arraes tinha passado a ganhar. E animado com aquilo, aí alguns que votaram em mim disseram, aí você votou em Arraes, você está animado com a Arraes? Sim. Aí eu senti assim do camarada uma frustração naquela ocasião. Entendeu? Então você não era de grupo nenhum? Eu era daquele chamado grupo independente. Né? Porque eu não era filiado à AP também, como também não era do Partido Comunista, era filiado ao Partido Comunista. Você tinha simpatia própria? Mas havia um grupo assim, que agiu assim, de certa maneira independente. E o que aconteceu, por exemplo, muita gente temia que a chamada política externa do diretório, né? Porque havia a política fora da escola, a política da União Estadual, a política da União Nacional de Estudantes. Né? E muita gente temia por isso, porque do lado de fora você tem, por exemplo, Marco Marcel, que é o vice-presidente, foi contemporâneo nosso, né? Ele foi presidente do diretório de Direito, e depois ele
foi presidente da União Estadual. Na época que eu fui eleito, ele era presidente da União Estadual, né? E logo depois da eleição houve, logo depois da posse, inclusive, houve a eleição do diretório, né? Central dos Estudantes. Né? E naquela época o diretório central dos Estudantes era eleição indireta. Eram, se eu não me engano, 2 votos por cada escola. Aí isso era o quê? Cerca de 30 votos. Tinha umas 15, a universidade tinha umas 15 escolas no máximo. Acho que não chegava a isso. Talvez não chegasse a isso. E tinha escolas pequenas, de 30 alunos, com biblioteconomia, por exemplo. Então, havia uma pressão muito forte da reitoria e do Marco Maciel, que tinha o apoio da reitoria, para renovar, manter, ele já tinha o poder lá dentro do DCE, para manter o poder do DCE, certo? E eu participei de toda essa eleição e nós entramos unidos na seleção do DCE, quer dizer, o grupo que eu venci no diretório e o nosso grupo, entendeu? Mantendo a mesma posição que o diretório de engenharia ia manter nos anos anteriores. Entendeu? Inclusive o outro representante nosso, que eram 2 representantes, eu era um dos representantes como presidente do diretório. E o outro representante foi exatamente o candidato que perdeu para mim, que foi o Zé Antônio Araújo. Ele, que chamava Bolinha, que era o apelido dele. Ele, infelizmente, está em Salvador, porque senão você podia conversar com ele também. Ele mora lá. Mas vocês pegaram o DC? Não ganhamos, perdemos. A gente veio a ganhar depois, parece que no ano seguinte a gente ganhou. Então esses órgãos estaduais e centrais, o direito tomaram conta? Não, tomando, cara, antes, porque aí é o seguinte, quando eu entrei na escola, a União Estadual era uma peregagem só, como se diz. A União Estadual era uma coisa triste, a eleição era indireta também. Né? Mas mesmo com a peregagem, a polícia prendia delegado votando, para não votar, uma maneira de tirar o voto, a polícia prendia o cara. Aí eu ia votar como? Ele ia ficar preso. Entendeu? E mesmo assim, o então presidente diretor da escola, ele já falecido também, que era Silvio Correia Lins, Só mudar.